Estamos hoje aqui na Sacré-Cœur. Mas, Juliana, peraí. A história não era sobre a Basílica de Saint-Denis? É sim, mas a história dessa basílica começa aqui em Montmartre, quando o bispo da época, Saint-Denis, foi decapitado aqui em Montmartre. E segundo a história, ele caminhou 6 quilômetros carregando a própria cabeça até cair. E aonde ele caiu, aí sim foi erguida a Basílica de Saint-Denis. Mas essa é uma outra história. E para isso, a gente precisa ir além de Paris. Salve, meus amigos! Ça va? Meu nome é Juliana, sou brasileira, moro na França e esse é o meu canal Além de Paris. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e ainda me seguir nas redes sociais. Há em Notre Dame uma estátua de um santo ladeado por 2 anjos e segurando a própria cabeça. Muitos perguntam, que santo que é esse? O que aconteceu com ele? E a gente vai contar essa história agora. Denis, que era italiano, queria difundir a religião cristã por toda a Europa. E ele foi enviado por volta de 250 pelo Papa Fabiano aqui para a França, especificamente em Paris. Só que a França era dominada por romanos e gauleses, com suas próprias religiões e crenças. Denis tornou-se o primeiro bispo da França e fundou a primeira comunidade cristã do país. Com a fé do povo crescendo, Denis começou a incomodar gauleses e romanos, especialmente os romanos, porque Denis não reconhecia o imperador como um deus da terra. Então, Denis e seus fiéis começaram a ser perseguidos por bruxaria. Por volta de 258, Denis foi capturado e forçado a negar Cristo. Como ele se recusou, ele foi trazido para essa colina, onde ele foi torturado e depois decapitado. Essa colina se chama Montmartre, que é a colina do Marte. Mas o que realmente chamou a atenção foi que após ser decapitado, Saint-Denis pegou a própria cabeça e saiu andando por uma longa distância. Até cair aqui, onde temos a igreja de Saint-Denis. Menção especial se faz à cripta, onde repousam os corpos de Luís XVI e Maria Antonieta, unidos em 2004 pelo coração do filho, que teria sido identificado por um teste de DNA.
rainha Isabel morreu grávida, voltando de uma cruzada. Seu filho mais novo, Roberto, adoeceu na cruzada e morreu. Depois de retomarem o caminho, Isabel sofreu uma queda de cavalo, grávida do seu 5º filho. Dizem que chegou a dar à luz a criança morta, e ela faleceu 17 dias depois da queda, por não ter se recuperado tanto da queda como do parto. Rei Luís XII e Ana de Bretanha. Esculpido em mármore Carrara, foi executado por artistas italianos, rodeado por 12 apóstolos e pelas virtudes cardeais: prudência, força, justiça e temperança. A base é decorada com vários episódios de vitórias de guerras italianas. Dentro, o casal é representado nu e morto, incluindo uma abertura no abdômen, necessária para a evisceração. Já na plataforma superior, os reis estão ajoelhados rezando, representando assim. Já na plataforma superior, os reis estão ajoelhados e rezando, representando assim a fé cristã na ressurreição. Pessoal, vocês podem imaginar que no século XII as técnicas de preservação de um corpo não eram das melhores. Então, normalmente eles separavam o corpo em 3 partes: ossos, vísceras e coração. Esse rei aqui faleceu no século XII. E a gente sabe que aqui está o coração dele porque a estátua está segurando um coração. Outra coisa bem comum nessas reclinadas funerárias é a escultura de um cachorrinho aos pés, normalmente das mulheres, que representa a obediência, e aos pés dos homens, um leão, que representa a força. Bem, pessoal, agora eu convido vocês para conhecer a cripta. Vamos lá? A história da Basílica de Saint-Denis se cruza com a Revolução Francesa. No auge da Revolução, o povo começa a acreditar que a raiz de todos os problemas é a Igreja, e se quiserem se salvar, deveriam destruir a Igreja. Ruas com nomes de santos foram rebatizadas. Até o calendário foi alterado. A semana passou a ter 10 dias, acabando-se com o domingo. Igrejas foram saqueadas, altares e vitrais foram destruídos. E Saint-Denis não escapou, especialmente por abrigar os corpos e monumentos reais. Os túmulos dos reis e rainhas aqui enterrados foram profanados e seus restos mortais jogados em vala comum. A ideia da revolução era destruir todos os símbolos do regime antigo, a monarquia. A França entrou em guerra com toda a Europa. Afinal, países vizinhos, vendo a revolução prosperar, temiam seus próprios regimes. Então, para fabricar armas, o telhado de chumbo da basílica foi derretido, assim como várias placas de metal e tumbas. Mais de 80% dos túmulos escaparam da destruição, graças à ação da Comissão dos Monumentos. Contudo, após a Revolução, com a ascensão de Napoleão como imperador, desejando ser enterrado também em Saint-Denis, há início da restauração da Basílica. Mas Napoleão não chegou a concluir esse desejo. Com a subida ao trono de Luís XVIII, o rei continuou o restauro e ordenou a busca dos corpos dos reis enterrados em vala comum. Após esforços, vários ossos foram encontrados e hoje estão juntos na cripta. Em 1815, Luís XVIII manda trazer para Saint-Denis as cinzas de seu irmão, Luís XVI e Maria Antonieta, ambos guilhotinados durante a Revolução, e vamos contar melhor essa história de como foi a Revolução Francesa.
Pessoal, e não tem como a gente vir a Saint-Denis sem falar um pouquinho da Revolução Francesa. E como que foi, o que aconteceu na Revolução Francesa? Em 1789, a França estava quebrada, os cofres do rei estavam vazios. E o rei foi forçado pelos bancos a contratar um ministro das Finanças. Esse ministro convocou uma assembleia. A assembleia era constituída por 3 estados. O primeiro estado era o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado todo o resto, a população. Só que essa assembleia, pessoal, não foi muito justa, porque cada um tinha direito a um voto. Lembra que eu falei que eram 3 estados? Então, o clero com a nobreza votavam sempre juntos. Então, a população, né, que era o terceiro estado, sempre perdia de 2-1. E essa assembleia era uma votação sobre o quê? Sobre o aumento de impostos. Então, eles estavam votando para aumentar os impostos da população e não do clero, muito menos da nobreza. E aí, um dado momento, nessa reunião, e vai que não vai essa reunião, o rei resolveu simplesmente fechar a assembleia e não deixar o terceiro estado entrar, que seria a população, né? Eles não entraram. Quando eles chegaram um dia para a reunião, que eles viram que estava fechada, eles se revoltaram, foram para uma sala lateral a essa assembleia principal, vamos assim dizer, e ali eles instituíram a Assembleia Nacional, mostrando para o rei assim, olha, a gente não vai aceitar mais os mandos, nem do rei, nem da igreja, muito menos dos nobres. Obviamente, a declaração de uma Assembleia Nacional pelo povo não seria suficiente para derrubar o rei. E o rei, vendo que estava começando ali essa revolução, o que ele fez? Mandou as tropas para Paris, para conter esses rebeldes. Só que o povo já estava do lado da revolução. E o que eles fizeram? Roubaram as armas do exército do rei e foram para a guerra, foram enfrentá-los. Só que o povo precisava de pólvora. E aonde conseguia a pólvora? O povo sabia onde que a pólvora ficava guardada. Essa pólvora ficava na Bastilha, que era uma prisão real. Essa prisão era onde o rei colocava seus prisioneiros e fazia das piores torturas. Então esse local ainda representava muito para o povo esse símbolo do poder do rei. Então o que o povo fez? Entrou na Bastilha, roubou a pólvora, decapitou o administrador dessa Bastilha e ainda derrubou a Bastilha, tijolo a tijolo. Enquanto a Bastilha caía, o rei estava fazendo uma caça. O seu servo informou que não tratava-se apenas de uma simples revolta, mas que, na verdade, começava-se uma revolução. Na época também surgiu um jornal, chamava-se Amigo do Povo. Esse jornal inflamava cada vez mais o povo para a revolta. Um dia o jornal publicou uma matéria dizendo que o rei e sua rainha, a Maria Antonieta e o Luís XVI, estavam dando uma festa, um baile em Versalhes. O povo se revoltou e foi para as portas de Versalhes exigir que o rei fosse morar com sua família em Paris. O rei demorou para dar a resposta e o povo simplesmente invadiu o castelo e arrastou toda a família real para Paris. Foi quando o rei Luís XVI e Maria Antonieta foram presos. Dizem também que nessa época Maria Antonieta falou a famosa frase: "Se não há pão, que comam brioches", porque o povo invadiu o castelo por conta disso, o povo estava com fome. Havia tanta fome na época em Paris que padarias eram saqueadas, casas eram saqueadas, padeiros eram lixados, porque simplesmente não havia pão para a população. Então a revolta da população era muito grande e o jeito encontrado foi a revolução. Já em Paris, Luís XVI era forçado cada vez mais a assinar leis e decretos, diminuindo cada vez mais o seu poder sobre a população, sobre a França. E Luís não ia ficar desse jeito, não ia aceitar isso tão facilmente. Maria Antonieta era filha do rei da Áustria, então a ideia era fugir para a Áustria, juntar um exército e voltar para a França e tomar a coroa. Só que essa fuga não deu muito certo. No caminho, eles foram encontrados, foram reconhecidos e obrigados a voltar para Paris. Só que na volta, a população se revoltou ainda mais, porque Luís foi entendido como o rei traidor.
E qual que é a punição para traição? A guilhotina. Em janeiro de 1793, o rei Luís foi julgado e condenado à guilhotina. Sua esposa, Maria Antonieta, também foi julgada e condenada à guilhotina 8 meses depois do marido. Maria Antonieta e Luís XVI tiveram 4 filhos, sendo que 2 deles morreram ainda antes do início da Revolução. Um dos filhos sobreviventes foi Luís XVII. Ele se tornou Luís XVII após a morte do pai. Só que após a morte do pai e até a sua própria morte, esse menino foi extremamente torturado. E depois de sua morte, foi feita uma autópsia. O médico que fez essa autópsia levou o coração do menino. Após o término da Revolução Francesa, quando a monarquia voltou novamente ao poder, o médico que fez essa autópsia, que levou o coração, tentou devolvê-lo para a família, mas não conseguiu, pois a família não acreditava que aquele coração realmente era do menino. Até porque, até hoje, a morte dele é muito controversa. Anos depois, este coração foi entregue para a família e foi feito um teste de DNA, e foi provado que esse coração, sim, era do rei Luís XVII, e este coração está aqui hoje, em Saint-Denis. Bem, pessoal, aqui eu me despeço de vocês. Espero que tenham gostado dessa visita a Saint-Denis. Se gostou, curte, compartilhe esse vídeo, manda para os seus amigos. Au revoir e à bientôt!